Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, onde a gente fez a remoção da esmaltação em gel, e agora eu vou estar entrando com a cutilagem, para deixar limpinha essa unha para receber aquela esmaltação maravilhosa. Sim, dessa vez o processo vai ser diferente por conta do excesso de pele. Se você não assistiu o vídeo anterior, recomendo a você que corre lá e já assista. Eu sou Gislaine Mafra, sou nail designer há 10 anos e hoje eu vim aqui trazer para vocês um conteúdo bem legal que vocês pedem bastante. E na sequência a gente vai ter a esmaltação em gel. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu gostei e se ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, sem mais delongas, eu já peguei a minha espátula da Isis Cutelaria, como vocês podem ver, e vou fazer o serviço de empurrar. Gente, esse movimento de empurrar não é força, tá? Quando a cliente tem muito excesso de pele, você vai empurrar uma vez, vai fazer remoção, vai molhar, vai empurrar de novo, faça isso quantas vezes necessário, mas não tente empurrar tudo de uma vez só, para não machucar a cliente. Esse alicate que eu estou utilizando é o alicate da Mundial 777. Eu me adaptei melhor com ele, né? Mas claro, cada profissional trabalha da sua forma, eu só venho compartilhar a minha com vocês. Então, assim, para quem já trabalha na área, né, sabe que os dedos menores, eles são os mais difíceis por estar muito próximos um do outro. Então, eu inicio com o movimento de belisque e puxa, né, trabalhando sempre de cima para baixo, ou de baixo para cima, para fazer a remoção da cutícula externa. Notem que já deu uma grande diferença. Porém, ainda tem toda a parte interna para a gente tirar. Então, a parte interna, ela tem duas opções. Ou eu vou beliscando e empurrando com o meu alicate semi-aberto, principalmente na parte dos cantinhos para não machucar. Ou eu vou beliscando e empurrando, mas ela deitada sob a lâmina. É muito importante que o alicate sempre esteja esterilizado, gente. Como vocês viram ali no começo do vídeo, né? Eu trabalho com meus kitzinhos totalmente esterilizados, pela questão de segurança da sua cliente e segurança de você também, né? Caso aconteça algum tipo de acidente. E sempre usar luvas de proteção. Também é algo muito importante pela questão de contaminação. Para você que está iniciando na área, gente, eu super indico a vocês não tentarem ter pressa na hora de fazer. Lembre-se que é melhor ter qualidade do que quantidade. Então, como eu falei para vocês, ó, ficou uma partezinha ainda que estava dura, borrifei, já aproveito para borrifar todas, para manter todas úmidas, empurro novamente, dou uma leve secada e venho novamente com o alicate, para ir tirando todas essas pelezinhas de dentro. No vídeo anterior, lembra que eu falei para vocês que essa unha engana muito? Por isso que tinha que fazer a cutilagem antes da esmaltação em gel, porque senão a diferença ali, gente, ia ser maior do que 2 milímetros. Isso mesmo, a cutícula ela chegou a subir 2 milímetros. E 2 milímetros é quase o crescimento de uma semana para uma cliente. Então, não é justo ela pagar por uma coisa e não receber um serviço completo, né? Então, nesse caso, a gente vai estar fazendo todo o serviço de cutilagem antes. E no próximo vídeo, já fica ligadinho aí que o próximo vídeo vai ser esmaltação em gel nos pés. A diferença é que a gente removeu uma francesinha com glitter dourado e a gente vai estar colocando um glitter branco. Notem o tempo que eu já tô somente nesse dedo, somente no mindinho. Isso que ele tem uma parte liberada de um lado, né? Quando a gente trabalha com os dedos do meio, os 3 dedos ali, que tem dedos nas laterais, é um pouquinho mais difícil. Eu não fiz no vídeo, né, porque não, pra mim não é necessário, mas uma dica que eu dou pra vocês é pegar uma folhinha de papel toalha e colocar entre o mindinho e colocar outra rolinha de papel toalha no dedão. Ele facilita bastante em deixar os dedos mais abertinhos, que vai ajudar bastante na hora de estar fazendo a cutilagem. Então, venho com o alicate por baixo, dou aquela limpadinha também, e quando a cliente tem aqueles cantinhos na ponta de crescimento, quase ali no marco zero, eu também faço a remoção, que não era o caso dessa cliente, ela só tinha realmente muito excesso de pele. Então, sim, gente, leve essa dica pra vida. Quanto mais vocês umedecerem, mais vocês passarem o palito, mais vocês conseguem fazer um trabalho de excelência e qualidade. Agora, eu borrifei, né, e vim secando só pra ver se tinha ficado mais alguma coisa. E notem que não ficou nada, ficou uma cutícula fundinha sem nenhuma lesão.
Quando a gente trabalha com pressa, o risco de acidente é muito alto. Então, assim, trabalhe com qualidade e não com quantidade. Pego de novo a minha espátula e venho fazendo toda a parte dos cantinhos. Gente, esse gel da Repouso eu preciso fazer uma resenha dele, porque realmente assim ele é fantástico. Como vocês podem ver na ponta da minha lâmina, fica muita cutícula, então ele já tira bastante a cutícula interna. Aqui eu vi que tinha levemente um cantinho, mas que era pele, gente, muita pele. Não era unha. Então eu peguei o palito e como ele é um palito mais grossinho, ele não machuca cliente, diferente daqueles palitinhos finos da Mundial. Então a gente vem, né, e dá aquela levantadinha para ajudar na hora da cutilagem. Só que notem como ele fica com um efeito de sinal menor no canto do dedo. E a gente precisa deixar ele retinho para ele ficar, né, bem bonito e uniforme. Então, com o meu movimento belisque puxa, eu venho fazendo a remoção da cutícula externa da cliente. Nem sempre você consegue fazer a remoção do arco completo, da técnica contínua. Isso vai variar muito de cliente para cliente. Então, fiz toda a remoção da minha parte interna, agora eu vou vir e vou entrar com a parte interna. E é muito importante não deixar a pele secar. Se ela ficar seca, gente, é muito ruim para trabalhar e a gente acaba machucando. Se você trabalha sempre com a umectação da pele, quanto mais úmida ela tiver, menos risco de lesão tem. Porque daí aquela pelezinha que às vezes você puxa que sangra, ela não vai puxar quando a pele tá úmida. A pele precisa estar muito hidratada. Então pega essa dica aí também, coloque em prática e depois me escreve aqui o que vocês acharam dessa dica. Então, mais uma vez, com muita atenção nos cantinhos, né? Biquinho ali do alicate, basicamente, ó, fechado. Pressiono bem o alicate fechado, só pra vir, ó, e levantar essas peles. Porque se a gente for fazer a abertura de alicate na parte de dentro, a chance de lesionar é muito forte. Então, agora eu puxo bem o dedinho pra baixo, abro bem essa pelezinha e olho o tanto que saiu dessa área da cutícula. Continuo tirando, né? Sempre puxando a parte de cima, para ver se tem mais alguma coisa ali. Aí a gente olha, observa, vai lá e umedece de novo. Quando a gente umedece, a gente consegue ter uma visibilidade maior. E vou lá de novo e molho todos os dedos. Por que que eu sempre molho todos os dedos se eu tô mexendo só em um? Para garantir que ele não vá secar. Porque se ele secar aquela pele que amoleceu, ela vai ficar dura. Por quê? Porque ela inchou com a água. Então, para isso não acontecer, a gente precisa estar umedecendo o tempo todo até fazer a remoção. Esse cantinho tinha ficado um pedacinho ainda, então decidi entrar com um corte bordado, que nada mais é do que virar o alicatinho ali de lado, para pegar a pele que tá bem encostadinha na unha, na E profunda. No caso ali, ela tava mostrando um marco zero errado, para poder fazer o levantamento dessa pele e, enfim, conseguir tirar. Quando eu falo sobre qualidade e excelência, gente, é sobre isso. É sempre você sempre tentar fazer um serviço a mais de qualidade, sempre ser melhor que você mesma. Você precisa colocar isso como desafio. Ser melhor que eu mesma, não ser melhor que a fulana, que a ciclana, não. Você tem que se desafiar todo dia a ser melhor que você mesma. E nunca desistir, porque prática leva à perfeição. Olha a diferença dos 2 dedos que eu já fiz a cutilagem para os outros que ainda tem. Até então a gente não tinha notado diferença na área da cutícula, né? Só que agora essa diferença já começa a aparecer. Então, pego novamente minha espátula. Notem como as peles internas, elas já começam a sair com muita facilidade. Por isso eu gosto bastante da linha da Repouso. Tanto esse em gel, quanto o creme e quanto o líquido. Ele facilita muito com a cutilagem interna, gente. Então, assim, ó, eu vejo onde tem os cantinhos e venho com a própria espátula, para vendo se a espátula não passa, se a espátula tá agarrada, é porque tem alguma coisa ali que tá segurando a unha natural. Isso, além de causar um desconforto para cliente, também danifica na hora da gente fazer a esmaltação, né? Na hora de passar o palito e tudo mais. Então, por isso é muito importante a gente fazer um serviço de qualidade. Inicio fazendo a cutilagem, com o movimento belisca e puxa, para fazer toda a área externa, para depois vir com o movimento belisca e empurra da minha área interna. Isso é uma regra? Sim, gente, você não vai sair fazendo a cutícula externa beliscando e empurrando.
Às vezes, a cutícula interna, quando ela é muito grossa, ela sai sim no belisque e puxa, daí você vai usar os dois métodos. Mas para ver se realmente não tem mais nada, esse é o movimento: beliscar e empurrar a área de dentro, que é um movimento que você não vai fazer na parte de fora da cutícula. E lembrando, gente, quando você tenta tirar de baixo para cima e essa pelezinha não sai, você fecha o alicate e tenta fazer o movimento contrário, mas com ele bem fechado, para garantir que não vá danificar nada na unha e não vai dar nenhum piquezinho. Então, ó, notem que eu tô com o alicate bem pouquíssimo aberto, somente com o biquinho. Aí eu fecho ele e dou umas empurradas para cima. Tentei tirar essa pele de baixo para cima para soltar o que tava, né, ali no meio. E agora depois eu vim com a parte de baixo para cima para fazer total remoção. E ainda continuou saindo mais algumas peles que apareceram depois. Então, assim, ó, quanto mais for aparecendo essas pelezinhas e mais vocês tirarem, mais fundinha ela vai ficar, mais limpa ela vai ficar, a esmaltação vai ficar perfeita e a sua cliente vai amar. E para você que está iniciando, eu vou deixar uma dica, gente, na dúvida, nunca faça. Não faça nada na dúvida, porque se você vai fazer na dúvida, você vai estar inseguro. E se você estiver inseguro, você vai acabar machucando, porque vai vir nervosismo, vai vir ansiedade, vai vir tudo junto. Então, nessa hora, a melhor coisa que você tem que fazer é não mexer. E caso a unha da cliente esteja apresentando vermelhidão, sinais de inflamação, lesão, machucado, gente, não mexam. Indique ela procurar um profissional qualificado para tratar das lesões. Aí notem a diferença que já deu, né? Que ficava aquele sinal menor ali no cantinho e a gente já conseguiu deixar reto, assim como o outro dedo que a gente fez. Muito importante isso, gente, porque senão vocês vão passar trabalho na hora de passar o palito e acaba borrando o esmalte. E aí muitas das vezes você nem entende por quê. Aí quando você faz essa cutilagem bem limpinha, bem fundinha, aí realmente você começa a entender que é ali o seu erro. Então por isso que eu venho trazer esses vídeos bem detalhadinhos para vocês para ajudarem bastante. Notem como quanto mais o tempo passa de exposição com emoliente em gel, mais essa unha vai soltando as cutículas internas. Então, é só passando a espátula, ela já vai abrindo bastante o caminho, só que sem lesionar. Quanto mais tempo de emoliente também, mais fácil vai ficar a remoção dessa cutícula externa. E quando eu tenho dúvida se esse cantinho tá colado ou não, eu viro a espátula, que essa minha é a dupla, um lado espátula, um lado palito. Esqueci de falar isso no começo do vídeo. Então, assim, ela é boa por isso. E esse palito, ele é grosso ao ponto de levantar a pele e não machucar. Só que ele também, na hora de fazer a limpeza, gente, ele é maravilhoso. Você consegue limpar os cantinhos sem borrar. Então, após o processo de empurrar as cutículas, eu vou vir com o alicate e vou iniciar todo o processo de novo. O mesmo que eu fiz nos outros dedos. Gente, não tem diferença nenhuma. O processo é o mesmo. Belisque puxa para as externas, né? Uso o dedo para fazer aquela aberturazinha que eu tô fazendo agora, ajuda muito. E depois de fazer a externa, gente, movimento de belisca e empurra para fazer a interna. Quando a unha ainda tá úmida e eu tenho dúvida sobre alguma pelezinha, gente, eu venho e passo papelzinho também, tá? Esse papelzinho que eu tô usando no vídeo é papel toalha normal. Gente, e nesse momento, desligou todas as luzes. Foi batido na extensão, né? E acabou desligando as luzes. Só que assim, ó, como tava dia, o ambiente tem bastante janela e porta, ele tava bem iluminado. Não era essa visão que eu tava tendo na unha da cliente. Pra mim, tava muito iluminado. Mas por conta da câmera, a posição que a câmera estava filmando, acabou ficando um pouquinho escura a imagem. E como assim, durante o processo que eu estou em atendimento, os meus olhos voltam apenas para a unha. Gente, eu não presto atenção em mais nada. Mesmo que seja modelo, mesmo que seja um treino de uma técnica diferente que eu tô fazendo, eu não paro. Então, nesse momento, eu não tinha me atentado que tava a imagem escura assim. Aí, de tempos em tempos, eu tava olhando na câmera. Vocês vão perceber que daqui a pouquinho eu vou perceber que tinha desligado as luzes, daí eu ligo novamente para poder deixar a imagem mais nítida para vocês. Mas assim, mesmo mais escura a imagem, a gente consegue ver os movimentos, né? Leve abertura, que é o mesmo processo dos outros dedos, mas a melhor parte que eu posso dizer para vocês é que na hora do dedão a gente fez com a luz. Então vocês vão conseguir ver
o excesso de pele que vai sair desse dedão. Vocês não têm ideia. Aí vocês vão entender o porquê que eu precisei abrir a exceção, que são poucas as vezes que eu faço isso, de fazer a cutilagem antes da esmaltação em gel. Aí quando eu vejo que a cutícula já tá basicamente boa, né? Eu venho pela parte de baixo, venho ali nos cantinhos, que essas peles do cantinho incomoda e elas doem, gente. Você não faz ideia como isso incomoda pra cliente. Ó, percebi que tava, né, desligada. Fui lá, liguei e agora a gente vai pra tão sonhada parte do dedão. Inicio o processo com a espátula, né, empurrando a cutícula, empurrando bem esses cantinhos, só que sem força, gente. Não coloco força. E sempre, como vocês podem ver, ó, meu mindinho tá sempre apoiado com a mão que eu tô utilizando. Agora, olha essa quantidade de pele, gente. É muita coisa que sai. Se você ainda não testou esses produtos da linha da Repouso, eu super indico para vocês testarem, porque vocês vão amar o resultado. Então, ó, passo a espátula no cantinho, onde já tinha passado com a lixa, e vou seguindo para ver se tem, né, alguma coisa de errado ali com as unhas dela. Eu percebo que é só excesso de pele mesmo, né, não tem ponta de unha, a unha dela tá com corte 100% perfeito. Aí eu venho para tirar a teima, gente, e passo o palito. Por quê? Porque se tiver alguma pontinha de pele ali, o palito ele vai me ajudar a levantar. Então, na hora de fazer a remoção, eu consigo remover muito melhor. Passei o palito, vi que toda a minha cutícula já tá soltinha, prontinha para receber o alicate. Eu vou colocar um pouquinho de zoom para vocês estarem dando uma olhada um pouquinho mais de perto nessa área da cutícula. Então, vou iniciar o processo passando o dedo primeiro para sentir, gente, se eu sinto algum carocinho de algum excesso de pele que tá trancada ali em algum lugar. Notem que ela tá com um machucadinho ali e eu preciso cuidar para esse machucadinho não sangrar. Então, vim tirando a minha externa, todas essas partezinhas que tava arrepiadinho, já fiz o efeito vassourinha para tá limpando bem essa área. E entro com o alicate fazendo a cutilagem externa, movimento de belisca e puxa, para tirar todo aquele excesso externo, para depois eu vir para minha parte de dentro e tirar toda a parte interna. Gente, como eu falei, cada cliente é diferente uma da outra. Tem clientes que têm esse excesso de pele e eu consigo tirar muito mais externa. Só que essa cliente, ela é uma cliente muito mais sensível, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela sangra muito fácil. Então, por isso que eu vou bem devagar, com todo o cuidado do mundo para não lesionar ela. É interessante você sempre estar puxando o cantinho dos dedos, né? Para ajudar a dar uma boa aberturazinha ali, para você ter uma boa visibilidade do que você tá fazendo. Quando a gente dá uma puxadinha na pele com o dedo, a gente consegue ver quanto de pele ainda tem ali e até onde que a gente pode ir. Então, assim, ó, tentei tirar esse cantinho de um lado, ele não foi. Então, eu comecei a puxar ele pro lado contra. Pra quê? Pra ele descer e eu consegui pegar a pontinha dele, gente. Nesse caso, ele acabou, né, saindo pela ponta. Isso acontece muito de você achar que ele vai sair num sentido e ele acaba saindo em outro sentido. Então, assim, tem que ter muito cuidado e muita atenção. Eu venho com a minha pontinha agora do alicate fechada, empurrando pra cima para tirar esse excesso no cantinho. Já me perguntaram se é muito importante, né, fazer essa remoção do cantinho. Gente, quando a gente faz o uso do emoliente, essa pele vai amolecer, vai se hidratar e vai se derreter. Se a gente não tirar, no momento que ela secar, ela vai ficar muito dura e ela vai começar a machucar a cliente. Por quê? Excesso de pele vai empurrar a unha. Muitas das vezes a cliente não tem a natureza da unha encravada e as unhas acabam encravando por conta disso. Então, a gente precisa ficar muito atenta e muito cuidado na hora de fazer. Então, fiz a remoção, eu venho com o meu borrifador novamente, dou aquela leve, bem leve, gente, sem fazer força e abrasividade, até porque nessa fase já foi mexido, então a gente precisa ter muito cuidado para não machucar. Eu venho levemente passando a espátula e venho sentindo onde ainda tem pele. Vocês conseguem ver, ó, que levemente ela vai aparecendo o branquinho ali da pele. Então, assim, é muito cuidado e muita atenção. Se a gente fizer um serviço só superficial, essa cliente ainda vai sentir um certo desconforto e incômodo. E a gente não quer que isso aconteça, né? Então, passei só para tirar aquele restinho que ainda tava ali. Venho, seco, dou mais aquela conferida.
tá tudo ok, tá tudo certo, eu venho e borrifo álcool 70 ou isopropílico, gente. E massageio. Pra quê? Pra matar qualquer bactéria e manter essa unha seca, quebrando o emoliente para manter aquela esmaltação linda, perfeita e duradoura. Esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo com a tão sonhada esmaltação em gel. Beijo enorme, fiquem com Deus e até mais.